Boa noite. Esta é uma reflexão sobre os Salmos 42 e 43. A alma anela por Deus. Esta reflexão está sendo feita a pedido do pastor Tiago, da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E ela está sendo feita em substituição à live que deveria ter sido transmitida hoje, quarta-feira, dia 12, às 19h30. A alma anela por Deus. O pastor Tiago me pediu para falar sobre o Salmo 42, mas na verdade eu vou falar sobre os dois Salmos, 42 e 43, porque eles são uma unidade. Algumas evidências disso são as seguintes. Primeiro, falta o título no Salmo 43. Em segundo lugar, há uma continuidade de assunto. E em terceiro lugar, o Salmo 43 forma, junto com o Salmo 42, um cântico de 3 estrofes com um estribilho que aparece no versículo 5, no versículo 11 e no versículo 5 e 11 do 42 e no versículo 5 do 43. Então vamos ler conjuntamente, na sequência, esses dois salmos. Diz assim: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derramo a minha alma dentro de mim ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Esse é o estribilho, o versículo 5. Continuemos a leitura. Minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon, no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Meus ossos se esmigalham quando os meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Ó Deus, faze-me justiça e defende a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem falso e perverso, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Como dissemos, e vocês puderam perceber na leitura, esses dois salmos formam uma unidade e há um estribilho que é comum aos dois salmos, esse que diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Esse salmo, ele tem como título Anseio por Deus, ao regente do coro, masquil dos filhos de Corá.
eram anotações que eram feitas no cabeçalho do Salmo, dirigindo-se a quem iria participar da oração cantando o Salmo. Era uma canção que era usada no templo. E os filhos de Corá aqui são um grupo de cantores que residia fora de Jerusalém. Então, esse é um hino de ensinamento. A palavra masquil quer dizer hino de ensinamento sobre a necessidade de confiar em Deus em todas as circunstâncias. E em cada estrofe nós temos isso. Na verdade, a forma do cântico, do hino que é cantado no templo pelos filhos de Corá, é em forma de responso. Quer dizer, uma parte do coro cantava uma espécie de lamentação, não é? Uma espécie de lamentação, por exemplo, no versículo 13: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. E, por exemplo, também no versículo 6, minha alma está perturbada dentro de mim. E, novamente, por exemplo, no versículo 1 do Salmo 43, ó Deus, faze-me justiça e defende a minha causa contra uma nação ímpia, livra-me do homem falso e perverso. Enfim, trata-se de um cântico que era usado nos tempos de peregrinação no templo, e esse cântico mencionava a necessidade que os crentes tinham e têm até hoje, né, de confiar em Deus em todas as circunstâncias. E podemos, nas 3 estrofes, perceber o seguinte. Na primeira estrofe: diante da tentação de duvidar de Deus, devemos lembrar-nos da alegria pela presença de Deus e também devemos louvar o seu nome. Diz assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? Essa expressão, onde está o teu Deus, ela aparece também no versículo 10. Onde está o teu Deus? E no versículo 2 do 43, há um questionamento. Diz, por que me rejeitastes? Então, há um questionamento sobre a ausência de Deus. Muitas vezes nós somos levados a duvidar de que Deus está realmente cuidando de nós, que Deus está olhando para os nossos problemas, nosso sofrimento, nossa dor, nossa tristeza, que Deus se importa conosco. Às vezes parece que nós estamos lutando sozinhos, completamente sozinhos. Então, é importante nesses momentos em que a nossa alma anseia pela presença de Deus, anseia pelo suporte de Deus, pelo encorajamento, pela misericórdia de Deus, pelo socorro de Deus, vamos dizer assim, né? Então, nesses momentos, é bom nos lembrarmos, como o salmista diz aqui, derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então, não é somente quando nós estamos em um momento de alegria, de louvor, de culto, de adoração, que devemos lembrar de Deus, mas também nesses momentos em que a dúvida nos assalta, em que o sofrimento nos perturba, em que nós somos tomados de perplexidade e chegamos a duvidar de que Deus pode realmente, aliás, de que Deus realmente está cuidando de nós. Na segunda estrofe, que vai do versículo 6 até o versículo 11, está falando de tribulações. Minha alma está perturbada dentro de mim. Por isso me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon, no monte Mizar. Parece que
o autor do hino estava, nesse momento, na região das montanhas próximas ao Líbano, no norte do território de Israel. E então, ali ele se lembra, ele usa a figura das águas do Jordão e outros afluentes que alimentam o Rio Jordão, que formam cachoeiras, cujo barulho, não é, dão essa figura de opressão, de estar sendo assaltado por depressão. E então ele diz assim: todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Quer dizer, ele sabe que aquilo vem de Deus, que o sofrimento, as tribulações vêm de Deus, que as doenças e os problemas, dificuldades vêm de Deus. Ele diz aqui: todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Então ele pede a misericórdia de Deus, não é? Ele pergunta: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando? E no versículo 10 ele diz: meus ossos se esmigalham quando os meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Né? Novamente vem a dúvida sobre o socorro de Deus. E isso acontece muito em períodos de depressão. A expressão aqui, meus ossos se esmigalham, nos remete àquela sensação de despedaçamento, que estamos sendo despedaçados pela dor, pela tribulação, pelo sofrimento. E então, nesses momentos, é bom se lembrar da bondade de Deus. Diz o salmista no versículo 8: durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. É preciso cantar, orar e lembrar-se que Deus é bom. Como diz a expressão tão usada nos dias atuais: Deus é bom o tempo todo o tempo. Deus é bom, sua bondade não falha. Deus é perfeitamente bom. Ele não muda. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a última estrofe, que é constituída pelo Salmo 43, ele está mencionando as perseguições, inimigos, homens falsos e perversos, falsidade, perversidade, deslealdade, perseguição, não é? Esse tipo de adversidades que frequentemente nós enfrentamos por causa de pessoas ao nosso redor que se comportam com deslealdade, com perversidade, com falsidade, com mentiras, não é? E até nos criticam e até querem nos destruir através da crítica. Não é? Por isso ele pergunta: por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? E então, nesse momento, é preciso lembrar-se que Deus é fortaleza. Diz aqui: pois tu és o Deus da minha fortaleza, o nosso refúgio, em quem nós podemos abrigar, a rocha dos séculos, onde nós podemos plantar os nossos pés e enfrentar todo tipo de abalo. E também, no versículo 3 do Salmo 43, o salmista diz: envia a tua luz e tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua habitação. Um professor da Faculdade Teológica de São Paulo, onde eu fui aluno, dizia assim: eu não confio nos meus sentimentos. Os meus sentimentos, eles são volúveis. Um dia estão lá em cima, outro dia estão lá embaixo. Eu confio em Deus, que não muda. A luz de Deus é a mesma luz sempre. A verdade de Deus é a mesma verdade sempre. Então, por isso o salmista diz aqui: envia a tua luz e tua verdade para que me guiem
e me levem para que me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua habitação. Aliás, a respeito disso aqui, eu queria fazer um comentário aqui, não é? Um parênteses. No versículo 4 do Salmo 43, o salmista diz: então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Então, é preciso observar isso aqui, é uma coisa que está sempre presente no Velho Testamento, que a teologia do Velho Testamento era uma teologia que era baseada no templo. Deus, para a imensa maioria dos israelitas, era o Deus do templo, era o lugar onde ele morava. E alguns até achavam que Deus nunca saía de lá. Então, eles pensavam que para encontrar-se com Deus, para estar na presença de Deus, para sentir a presença e a graça de Deus, era preciso ir ao templo. Contrariamente ao que o próprio construtor do templo, Salomão, disse, que Deus não habita em templos por mãos humanas. Ele disse que se nem os céus podem conter a Deus, melhor dizendo, como um templo construído por mãos humanas de pedra e cal poderia conter Deus? Então, realmente Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo de Deus somos nós, nosso coração. É ali no nosso coração que deve estar o trono onde Deus se assentará e Deus dominará para sempre. Deus será o Senhor das nossas vidas. Por isso, a pergunta repetida 3 vezes: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa crise que às vezes acomete o coração do crente é muito comum. E não é pecado lamentar isso. E não é pecado mencionar isso. Mas é pecado sim, é um erro do cristão não mencionar a esperança em Deus. Por isso, esse estribilho, ele na segunda parte diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. O profeta Jeremias diz: eu quero me lembrar das coisas que realmente me trazem esperança. No livro de Lamentações, nós vamos ler aqui, ele diz assim: bom ao Senhor. Aliás, ele diz assim: eu tenho lembrança da minha aflição, da minha amargura, do fiel, tenho lembrança deles e fico abatido. Por que estás abatida, minha alma? Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Aliás, essa frase começa assim: digo a mim mesmo. Como o salmista dizia, perguntava à sua alma: por que você está perturbado? Por que você está abatido? Diga a si mesmo que Deus é a sua esperança. Deus é a sua salvação. E que ainda o seu louvará. Graças a Deus pela sua grande bondade. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Que Deus nos abençoe.